Fala, turminha, tudo bem? Professor André Eduardo, mais uma aula ali, ó, Ciência em Casa. Turma, hoje o nosso assunto é o tempo. De forma mais incisiva, como que nós mensuramos o tempo? O que é o tempo para você? Quando eu faço essa pergunta, o que você lembra? Eu aposto que muitos de vocês já devem associar com o relógio, outros com o horário ali do celular. Alguns podem pensar que o tempo está associado a alguma rotina, seja lá, o horário de eu assistir o vídeo da minha aula, ou o horário de eu almoçar, o horário de eu dormir. Alguns podem associar como o dia e a noite. Uns podem pensar como um presente, passado e futuro. Então, o tempo, ele tem muitas visões sobre ele. Porém, turma, todas essas faces de como nós olhamos o tempo são interpretações nossas. Como assim, professor? O ser humano, ele criou medidas de tempo. Para quê? Para nossa rotina, para nossa sobrevivência. Foi quando nós descobrimos como que funciona o dia e a noite, ou como funcionam as estações de ano, que nós começamos a plantar. Isso há muito tempo atrás. Porque nós sabíamos que de tempos em tempos o sol era mais propício, ou tinha mais chuva, ou era uma época mais seca. E com isso nós adotamos nossa rotina, implementamos isso na nossa rotina, de tal maneira ali, ó, que conseguimos plantar, conseguimos entender como que funciona a produção de alimentos de uma certa fruta em um certo determinado tempo, uma certa estação do ano. Então, a forma como nós mensuramos o tempo é muito importante e foi fundamental para nosso desenvolvimento. Certo? Então, dentre as opções mais comuns que nós temos para nós mensurarmos o tempo, nós podemos pensar em quem? Olha lá, no relógio. Certo? Opa. Aqui, ó. Relógio. Muito comumente utilizado ali para aferir as horas do dia, certo? Isso aqui ainda, eu acho que nem está tendo na moda, porque ultimamente a gente tem usado tanto um outro aparelho, o celular, certo? No celular nós temos as horas ali, colocamos o despertador para nós sabermos o momento adequado, o momento correto que nós vamos acordar para estabelecer nossa rotina diária. Muitos utensílios foram utilizados ao decorrer da história para mensurar o tempo. Desde o relógio, tem aquele lá que nós já realizamos algumas aulas atrás, que também é conhecido como relógio, só que relógio, vou colocar aqui relógio analógico, certo? E digital. O analógico, turma, é o de ponteiro. O digital, aquele que tem no celular, ou aquele que aparece o número bonitinho já. Outro aparelho, outra tecnologia na época, muito utilizado para mensurar o tempo, foi o relógio do sol. Que foi aquele lá que nós montamos com o gravetinho e nós vimos já como que funciona ali, de acordo com uma sombra projetada, nós conseguimos mensurar qual horário do dia nós estamos. Então, isso são alguns exemplos. Hoje, o professor vai propor um experimento, ou melhor, uma fabricação de um aparelho que mensura o tempo que foi utilizado por muitas e muitas pessoas no passado. E aí vai ser algo bem dinâmico que você pode utilizar esse aparelho para uma brincadeira em casa com seus pais, com seus irmãos. Hoje, turma, nós vamos trabalhar em cima de uma ampulheta. Alguém sabe o que é uma ampulheta? Basicamente, turma, uma ampulheta se trata de um instrumento que possui dois espaços. Um desses espaços possui um certo material e quando você vira esse aparelho, tem um buraquinho que conecta esses dois espaços, o material ele vai passando por esse orifício para o outro espaço. E com isso você tem uma medida ali, ó, uma medida específica de tempo. Existem ampulhetas muito precisas, ampulhetas de minuto, de horas.
Hoje nós vamos fazer uma bem artesanal, para nós entendermos como que funciona esse experimento e também para quem sabe ali, ó, utilizar nosso dia a dia para uma brincadeira, para um jogo, perfeito? O que nós vamos precisar para nossas ampulhetas? 2 garrafas, certo? O professor vai usar 2 garrafas pequenas, mas se você quiser utilizar 2 garrafas grandes, também pode. Quanto maior as garrafas que você utilizar, mais do meio ali do material que você vai ter que ter para colocar em uma delas, você vai precisar também. Tem que ser algo meio proporcional, perfeito? Então, 2 garrafas. No caso aqui, o professor vai utilizar no meio o arroz, mas pode ser a areia também. Eu recomendo o arroz porque o arroz ele é um grão que ele é mais fácil de passar de um espaço para o outro, beleza, turma? A areia, se você tiver a oportunidade de utilizar, utilize a areia também. Como o professor não tem acesso à areia, então o professor vai utilizar o arroz, certo? Vamos precisar também de um funil. O que é o funil? O funil é esse equipamento aqui, ó, que ele possui um buraco grande e um espacinho no meio para facilitar nós colocarmos ali, ó, o nosso material em uma das garrafas. E por fim, fita adesiva. Pode ser fita adesiva, pode ser fita crepe, aqui, ó. Beleza? Como que vai funcionar, turma? Então, em uma das nossas garrafas, nós vamos colocar o nosso funil. Com o auxílio do funil, nós vamos despejar aos poucos, ó, o nosso meio. Aqui o professor está colocando arroz, então, ó, tem que ser bem aos pouquinhos mesmo, turma, para que consiga passar tudo. Ah, professor, eu não tenho funil. Você até consegue fazer também sem o funil, porém a chance de fazer sujeira é muito maior. Então eu recomendo muito o funil. Se você for colocando de pouquinho em pouquinho, certo? E quanto de arroz, professor? Eu recomendo, pelo menos ali, ó, em torno de mais ou menos metade da garrafa, para ficar algo legal, beleza, turma? Metade da garrafa que você está utilizando. Por isso que o professor optou por uma garrafa menorzinha. Para não usar tanto arroz assim também e termos algo bem bacana para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Certo? Coloquei todo o arroz, deu mais ou menos ali metade da nossa garrafinha. Nós vamos pegar a nossa outra garrafa do mesmo tamanho, certo? Vamos colocar em cima uma dela aqui e passar bastante fita para grudar essas 2 garrafas, perfeito? Então o professor vai utilizar aqui uma fita crepe. Vamos colocar aqui. E utiliza passar bastante fita para que funcione bem a nossa ampulheta, turma. Vou colocar aqui. E pode passar fita aqui, turma. Tem que ficar bem preso para dar muito certo.
passou bastante fita, prende bem no meio da nossa ampulheta e vamos ver se funciona agora. Como disse, a ampulheta funciona dessa medida, pessoal, conforme vai passando o meio para o outro. Isso aqui com uma ampulheta um tempo bem curto, correto? Então, quanto mais material você deixar no meio, mais tempo ela vai demorar para passar de um espaço para o outro e, consequentemente, a ampulheta vai ter uma duração maior, certo? Passando mais uma vez. Mais uma vez. Muito importante, a garrafa de vocês tem que estar bem seca por dentro. A do professor não estava tanto, então você viu que grudou um pouquinho, mas a partir do momento que você já coloca o arroz, ela com o tempo tende a secar melhor. O arroz vai absorver um pouco dessa umidade. Certo? Essa é a nossa ampulheta caseira. Turma, se você fizer uma ampulheta como a do professor, tire uma foto, manda pra gente. Nós queremos muito saber se vocês estão gostando. Grande abraço, professor André. Até a próxima aula.